Olá pessoal, boa tarde! Conforme prometido, vamos trabalhar agora minhas últimas dicas para você realizar o seu melhor exame de ordem amanhã, na primeira fase, em todo o Brasil. Nesse sábado ensolarado em muitos lugares do nosso país, quero dar para você hoje as melhores dicas para você fazer uma boa prova amanhã. Bom, a banca da FGV de Direito Administrativo, ela é clássica e muito eficiente. Portanto, ela quer de você, candidato, a visão administrativa do mundo atual, do Brasil atual, da nossa administração pública na atualidade. Portanto, quero te lembrar de um grande tema que você não pode esquecer, é da estrutura da administração. Você tem que ter uma visão, e relembra comigo agora, que a administração pública, ela se estrutura de pessoas jurídicas e de órgãos públicos. Quando você trabalha o contexto da pessoa jurídica, você lembra das tradicionais estatais, quando trabalhamos o contexto das empresas públicas e das sociedades de economia mista. As chamadas estatais que eu estou te lembrando agora são aquelas pessoas jurídicas de direito privado que realizam e exploram atividade econômica, mas podem prestar serviços públicos. O mais legal das estatais, chamadas empresas públicas e sociedades de economia mista, que você lembra, é justamente por serem de direito privado, elas não possuem aquelas prerrogativas e garantias que a fazenda pública de direito público tem. Portanto, elas somente possuem todos os privilégios e garantias se o setor privado também possuir. Portanto, quando você relembrar o contexto de empresa pública e de sociedade de economia mista, não esqueçam que são PJs de direito privado, exploram atividade econômica e não possuem as prerrogativas de autarquias ou fundações de direito público por serem de direito privado. Só para dar um exemplo, não esqueça, elas possuem bens privados. Elas possuem bens privados, mas elas são obrigadas a licitar. Ou seja, não possuem prerrogativas, mas possuem obrigações da administração direta. Essas chamadas estatais que estão hoje sempre sendo relevadas e noticiadas na imprensa no dia a dia, justamente, por exemplo, pela nova lei das estatais, que não vai ser objeto da sua prova, mas futuramente já pode ser cobrada. Por isso o assunto está na moda e é importante você não esquecer. Bom, não esqueçam que os bens são privados. E, obviamente, seus servidores, por serem seletistas, apesar de serem seletistas, devem fazer concurso pelo 37.2 da Constituição. Bom, essa é só uma pincelada para você não esquecer que consórcio público é uma nova administração indireta, porque o consórcio público é sempre a integração dos entes, então os municípios podem se interagir com os estados ou com a União e vão criar uma outra pessoa jurídica. E essa outra pessoa jurídica, ela vai executar o serviço público por quem os criou. Consórcio público não se confunde com parceria público-privada, porque o consórcio é uma nova pessoa jurídica. E esta nova empresa criada pelos entes, ela vai pertencer ao grupo da administração indireta, porque indiretamente ela presta serviço em nome dos entes federativos. Aproveitando o ensejo dos consórcios, não esqueça da responsabilidade civil, galera. Todo mundo quer botar a culpa na administração e todo mundo quer culpar o governo sempre no âmbito da responsabilidade civil. Qual é a regra relativa à responsabilidade civil do Estado? Pelo 37, parágrafo 6º da Constituição, a responsabilidade civil é de quem pratica o ato ou de quem deixa de praticar. Então as PJs de direito público ou as PJs de direito privado, elas que respondem por as suas atitudes. Portanto, se o consórcio pratica dano ao tício tem que ser ressarcido pelo consórcio e não pelos entes federativos. A administração direta, ela não responde pela indireta. Da mesma forma que a administração direta não pode ser responsável pelos danos praticados pela administração indireta via consórcio. Aquela ideia de responsabilidade subsidiária que todo mundo te entuba e te mostra por aí é porque não conhece a jurisprudência na atualidade. O Estado não responde subsidiariamente.
ele poderá responder excepcionalmente num caso concreto, quando enxergarmos uma ausência de fiscalização, quando enxergarmos de repente uma culpa em vigilando ou em eligendo da administração. Então a frase responsabilidade subsidiária ela é excepcional. Isso vale no ambiente tanto dos consórcios, como também no ambiente lá da administração de delegação, ou seja, as concessionárias, as permissionárias e autorizatárias. Galera, concessão é sempre uma delegação no poder público. Se é uma delegação no poder público, é o poder público que delega para o particular. Então quem responde não é o poder público, é esse particular. É a sua companhia de telefone, é a sua companhia de internet que está aí conectada comigo. É ela que é responsável pelos atos praticados contra terceiros. Não esqueça que o prazo que está valendo no ambiente da responsabilidade civil é 5 anos, decreto 20.910 de 32. E também não podem esquecer que o prazo e o número que sempre aparece em direito administrativo é o número 5, quando eu tenho 5 anos na prescrição dos ilícitos pelo decreto 20.910 de 32, como temos também, lembram, dos 5 minutos lá decadenciais da pequena empresa no pregão eletrônico, em caso de empate fictício. Bom, quero te lembrar também que além da administração direta dos consórcios e da responsabilidade civil no ambiente, tanto na relação de prestação de serviço público ou no ambiente dos consórcios, que também envolvem serviços públicos, é importante ficar claro sobre a tal improbidade administrativa. A tal improbidade administrativa pela Lei 8429 de 92 não se comunica e não sofre interferência pelo direito penal. Então aquela chatice penal, de repente, não se comunica com improbidade. A tal prova emprestada pode acontecer, mas em prova são responsabilidades autônomas. Ou seja, Tício é punido no penal, isso não significa que será punido por improbidade. Tício é absolvido no penal, não significa que será absolvido por improbidade. O ambiente da improbidade administrativa, ela não se comunica com as outras responsabilidades. É óbvio que todos os fatos elencados nos outros lugares podem ser evidenciados, mas automaticidade, né, uma coisa automática de responsabilidade, não há que se pensar. A improbidade, por favor, galera, não é crime, né? Não tem nada a ver com crime, nem muito menos crime de responsabilidade. Se você escutou que improbidade tem reflexo de crime de responsabilidade, deleta, porque a banca não entende isso. Quando você fez improbidade, você vai na Lei 8429 de 92, pega dois grandes artigos, o 12 e o 13, que trabalham com as punições por improbidade. E a improbidade administrativa é para punir o corrupto no seu CPF, é para punir o servidor, é para punir quem mais da improbidade, é para punir aquele particular que está em conjunto com o servidor. Lembra disso que também a prescrição, para variar, é número 5. 5 anos quando aquele titular de cargo deixa o seu mandato, o seu cargo em comissão, ou se for servidor efetivo, quando a administração toma conhecimento, começa a contar o prazo de 5 anos pela ilicitude. Lembra do artigo 23 do 8429, você tem a visão completa de improbidade. Não esqueça também do poder de polícia do artigo 78 do CTN, porque o poder de polícia do artigo 78 do CTN traz o dever do poder público a prerrogativa de fiscalizar, a prerrogativa de subordinar o setor privado às regras da administração pública. Poder de polícia é apenas uma limitação administrativa, que todos nós vamos sofrer a favor da coletividade. O Rio está em momento de Olimpíada. Muitas restrições à propriedade acontecerão. Muitas obras estão sendo terminadas no ambiente das contratações administrativas. Portanto, esse poder de polícia, toda essa atitude de restrição está valendo para sua prova. O poder de polícia possui 3 grandes prerrogativas. É discricionário, é autoexecutório e é coercitivo. É o DAC, discricionário, autoexecutório e coercitivo. O poder de polícia não gera responsabilidade civil. Só vai ter esse poder ou esse dever de gerar responsabilidade civil se nós visualizarmos um excesso
de finalidade, um desvio de finalidade, um excesso de poder que caracteriza aí uma ilegalidade. Não esqueça também um pouquinho sobre desapropriação, né? No contexto das desapropriações, pela nova regra, inclusive do Decreto-Lei 3365 de 41, qualquer bem pode ser expropriado, inclusive bem público. No ambiente dos bens públicos é na relação hierárquica, ou seja, a União consegue desapropriar bem dos estados, os estados conseguem desapropriar bem dos municípios. E não é vice-versa, é de cima para baixo. A autorização legislativa ficará a critério de cada ente federativo. E os nossos bens, o seu bem, pode ser expropriado. Indenização justa, prévia em dinheiro, mas sempre com uma finalidade pública. Não esqueçam que desapropriação não se confunde com compra e venda. O Estado pode fazer compra e venda, inclusive sem licitação. Porque a regra é licitar, mas se as circunstâncias fáticas trouxerem uma hipótese de dispensa ou de inexigibilidade, não tem que licitar. Você não pode ser xiita contra o Estado no sentido de que ele está amarrado a muitas regras, amarrado e vinculado, muitas situações que impedem ele de trabalhar. O Estado não é corrupto em prova, fica essa dica. Ele tem legitimidade dos seus atos. Lembrando, obviamente, que todos os ilícitos por eles praticados devem sofrer as suas devidas punições. A desapropriação, então, indenização justa prévia em dinheiro, tem um procedimento baseado no Decreto-Lei 3365 de 41, mas é óbvio que a indenização, além de ser em dinheiro, ela tem uma utilidade pública ou interesse social. Eu queria também fechar com você a ideia dos contratos, né? O Estado contrata muita coisa. Quando ele contrata para obras, compras, serviços, qualquer tipo de serviço, ele quer vender algo, ele tem que licitar. Esta é a regra do 37, inciso 21 da Constituição. Mas temos as hipóteses que a Lei 866 nos traz, tanto de dispensa como de inexigibilidade. O melhor exemplo de inexigibilidade de licitação é a contratação de advogado. Contratar advogado pelo artigo 25 da Lei 8666 é um serviço técnico especializado para assunto jurídico. Portanto, não há que se pensar em licitação, porque a advocacia não tem atividade de mercancia. Não visa lucro, não é uma atividade empresarial de ampla concorrência. Portanto, você tem que enxergar comigo que é um serviço técnico especializado, por isso não há que se pensar em licitação pela inexigibilidade. Então contrata sem licitação. E não pense que contratar sem licitação está errado. Não pense que o poder público não pode usar os contratos do Código Civil. Eu canso de falar para vocês que o Estado faz contrato de direito público, com cláusulas exorbitantes que privilegiam o Estado, e cláusulas não exorbitantes na relação contratual privada. O município do Rio de Janeiro ou o Estado de São Paulo faz contrato de empréstimo bancário. E o contrato não tem cláusula exorbitante, não tem alteração lateral, não tem restrição lateral, porque cláusula exorbitante são sempre aquelas cláusulas de caráter unilateral, para favorecer o Estado, pô. O município pode fazer uma compra e venda, pode fazer uma locação, pode fazer uma doação? Pode. Vai observar a legalidade? Eu tenho o Código Civil para isso. Fica essa dica, então, que o poder público, além dos contratos normais, tanto para fazer uma concessão para obras, compras, serviços ou alienações, também pode usar o Código Civil para outros objetivos. Falando da Lei 8666, os contratos podem ser alterados por reajuste, o preço dele, né, vai ser alterado pelo reajuste a cada ano, reajuste e atualização monetária, então o valor do contrato muda pelo reajuste. Os serviços de natureza contínua ou continuados, com aquele prazo máximo de até 60 meses, eles sempre sofrem um tipo de reajuste com nome próprio, chamado repactuação, fica a dica. E mais o poder público consegue alterar ele unilateralmente sobre o caráter quantitativo ou sobre o caráter qualitativo. Dá uma olhadinha no artigo 65, inciso 1, a linha A e B, assunto clássico de prova. As alterações quantitativas ou qualitativas, decore, relembre, até 25% como regra. Porque eu pego o inciso 1, a linha A e B, e conjugo com o parágrafo 1º. Esta é a regrinha das alterações unilaterais. A alteração bilateral por acordo só no caso de supressão, ou seja, eu vou diminuir o meu objeto contratado. Na regra da Lei 8666, os contratos podem ser alterados dessa maneira, mas eles podem também sofrer uma inexecução. Os dois exemplos clássicos de prova, atraso superior a 90 dias do artigo 78 e a suspensão por mais de 120 dias. Duas situações do Estado
que acontece com a empresa contratada? Ela não pode rescindir lateralmente. Ela vai poder suspender as suas obrigações, porque eu já falei, quem rescinde lateralmente é sempre o poder público e nunca o setor privado, inclusive nas concessões. Aproveita para relembrar o artigo 78, o 79 que fala das rescisões, inclusive por arbitragem, pela lei nova da arbitragem na administração pública, e as famosas sanções que muitas empresas estão morrendo de medo de não querem sofrer. Eu tenho lá no artigo 86, suspensão de participar de licitações e contratos, e tem declaração de idoneidade do ministro de Estado. Essas duas grandes penalidades, elas podem inclusive ser supridas se as empresas puderem realizar acordo de leniência da lei anticorrupção. Lembra do acordo de leniência? O acordo de leniência é sim um procedimento administrativo específico da lei anticorrupção que pode salvar a empresa de uma punição no âmbito da lei anticorrupção e pode salvar a empresa para não ser punida pelas regras da 8666 no ambiente da administração. Dá uma olhadinha aí, aproveita o final de semana. Lei 12846 de 2013. Hoje é sábado, dá tempo. Dá uma olhadinha que é a lei nova, a lei anticorrupção que está na moda. Não esqueçam que as concessões, por serem contratos, elas também não podem sofrer rescisão, porque é para prestação de serviço público. Então, que tipo de extinção das concessões a concessão pode acontecer, uma da Oi, por exemplo? Ela pode sofrer uma falência, é óbvio que não vai executar mais o serviço. As concessões podem sofrer encampação, está no artigo 35, que é o quê? Quando o Estado pega de volta o serviço porque quer prestar. É um milagre da administração, né? Ou quando o poder público observa que a concessionária não cumpre as regras do contrato. Então ela pode sofrer uma caducidade. Caducidade é o instituto clássico de prova, é a declaração de inadimplência da empresa concessionária que não cumpre as regras do contrato. Perceberam então que eu consegui fazer com você em poucos minutos um grande passeio pelos principais assuntos do direito administrativo. Tem servidor. Servidor eu iria no 37 a 41, dava uma folheada e dá uma olhadinha também na lei 8112, literal. Observe lá o procedimento administrativo disciplinar, que tem lá prazo de 60 dias, punição para demissão, destituição de cargo em comissão. Lei de servidor é bem literal, bem tranquilo e a jurisprudência do Supremo acompanha a legalidade. Bom, galera, não vou perturbar mais vocês. Essas são meus lembretes mais importantes, pelos meus 16 anos já agora de exame de ordem, pela minha experiência a cada mês, a cada ano, aprovar muita gente em todo o Brasil, agora com os recursos eletrônicos. Eu quero que você, então, hoje faça essa revisão, prepare o seu material e vá amanhã confiante, e vá amanhã pensando o seguinte: eu tenho que pensar que a administração pública é honesta, eu tenho que pensar que a administração pública não é corrupta, por isso eu tenho que privilegiá-la. Raciocine a favor do Estado e acerte as 6 questões de ADM. Essas 6 questões vão fazer você ir para a segunda fase. Qualquer disciplina está válida. O importante é você não chutar a ADM porque está preocupado com outra disciplina, beleza? Então, eu desejo a todos uma excelente prova. Eu, Leandro Veloso, Direito Administrativo, inclusive que está comigo 24 horas, estou à sua disposição. E a partir de amanhã, a partir de semana que vem, de segunda-feira, já temos a nossa segunda fase presencial e online. Fique atento aí em todas as redes de comunicação, inscrições abertas, vão ralar muito. Meu livro novo já chegou, não estou nem com ele aqui, mas o livro novo já chegou, para justamente você ralar de acordo com o novo CPC. Desejo a todos uma ótima prova, mais do que sorte, porque vocês já são vencedores, vitoriosos de vitoriosos. Um grande beijo, quero agradecer a todos que estão aí do outro lado. Eu sei que deve estar Ana Paula Gomes, deve estar presente, deve estar a Rebeca, deve estar uma maior galera, deve estar o Buda, deve estar muita gente querendo falar comigo, Carol. É muita gente, é muito nome, mas fica o meu coração aí com vocês, ok? Obrigado pela atenção, um bom sábado, qualquer dúvida estou à disposição. Até amanhã.